estamos aqui para aprendermos mais da sua palavra, mais do Senhor, ó Deus. Que nesta noite o Senhor possa se fazer presente aqui, manifesta na vida do pastor, dando, Senhor Deus, revelando a sua palavra sobre os nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor Deus, diferentes, mudados, transformados, feridos, mas também curados. Em nome de Jesus, ó Pai Santo e Poderoso, guia este curso, esta aula, esta reunião, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos. Amém. Pastor, por favor. Graças e paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz em rever mais uma vez os irmãos, né? Já estive aqui, né, pastor? A gente esteve ministrando aqui sobre disciplinas, né? Trabalhamos um livro do pastor Jonathan Lehman. Foi muito proveitoso ali, eu também aprendi muito sobre disciplina. Eu já tinha feito um fórum da minha igreja sobre disciplinas, baseado na realidade foi um evento em homenagem ao pastor Chet, e nós trabalhamos um pouco o conceito dele de disciplinas na igreja. Eu fiquei muito feliz de poder ter vindo aqui ministrar e aprender um pouco mais também, lendo aqueles 2 livros. Foi muito proveitoso para mim, eu creio que vocês também assistiram e também puderam se aproveitar daquilo que a disciplina na igreja, né? Ela tem de bom, ela é ótima. As pessoas muitas vezes elas acham ruins, os cristãos estão com muito problema com a questão da disciplina. A disciplina virou um fantasma, virou um bicho de 7 cabeças, e a disciplina ela é boa. Hoje eu vou falar sobre o discipulado. Está aqui o tema: o discipulado como meio eficaz de liderança. Vou pedir um favorzinho para vocês, principalmente para o João. Se você puder dar uma carguinha no meu celular, senão eu não volto para a Zona Leste, porque ele já está em off e eu preciso do ex, tá? Eu estou aqui, ó, no primeiro banco aqui. Tudo bem? Irmãos, irmãs, nós temos observado que a palavra discipulado tem se popularizado nos últimos dias. Parece que houve uma redescoberta do tema. E existem algumas modas, alguns modismos que a igreja procura, ou a igreja moderna, ou da pós-verdade, ou pós-moderna, procura criar alguma novidade, encontrar alguma novidade para tentar resolver as suas questões. O discipulado que eu quero trazer aqui não é um discipulado temporário, não é uma visão de discipulado que é feita na prática através da empolgação. Não, o discipulado que eu quero trazer aqui é o discipulado bíblico de Jesus. Eu não sei se a igreja já trabalha com discipulado, talvez tenha alguma forma de discipulado, mas é bom a gente rever e repensar esse tema, para a gente entender um pouco o que Jesus nos mandou fazer. O pastor Josué Campanhã, ele disse uma coisa muito interessante. Ele estava há 50 anos de ministério, trabalhando muito na igreja, fazendo congressos, fazendo muitas atividades, e Deus chegou para ele e fez uma pergunta: onde está o seu discípulo? Ele olhou para o lado, dando cursos, seminários, muita atividade, congresso, cursos de obreiros, mas ele olhou para o lado e ele não tinha um discípulo, ele não tinha alguém que ele estava preparando para, não só para substituí-lo, mas também compartilhando com ele a imagem de Cristo que estava na vida do pastor. Então ele criou um livro ele fez um livro, ele conseguiu ver essa visão, um livro chamado Igreja Simples. Não sei se vocês conhecem esse livro. Igreja Simples. Então a gente está complicando muito a igreja. Jesus ele mandou a igreja fazer apenas uma coisa: fazer discípulos. Eu costumo usar uma frase, não se ofendam, mas eu vejo a igreja nos últimos dias fazendo muita papagaiada. A gente está fazendo muita coisa, está esquecendo de fazer discípulos. Eu quero falar um pouquinho de discipulado aqui. Sexta-feira estarei voltando, mas
Eu quero falar um pouco mais da parte técnica. Perdão o atraso, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Para o lado? Sim? Eu sou um homem do século passado, eu não manjo muito de tecnologia. Aqui? Não foi. É no meio? Então, tá, tudo bem. Quando a gente observa o texto de Mateus capítulo 28, e o versículo de número 18, vai dizer, né? Jesus se aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas estas coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou usando a Bíblia, Nova Almeida atualizada, a Bíblia do Discipulador da SBB, uma Bíblia que foi criada, né? Foi o pastor Josadaque de Lima, que é uma referência em discipulado. Ele participei desse curso, a gente tem implantado essa visão na nossa igreja de discipulado. Somos uma igreja Assembleia de Deus, pentecostal, mas nós nos cansamos de cristianizar pessoas. A gente tirava as pessoas lá do mundo, né, como a gente costuma falar, de uma situação de perdição. A gente estava dando um banho nessa pessoa, colocando para cantar, para pregar. E aí quando você vai confrontar as verdades bíblicas, como eu falei aqui, a disciplina, quando a pessoa falha, e a Bíblia, ela nos dá essa margem de correção. Quando você chega na pessoa para corrigir essa vida, ela não aceita, porque nós ensinamos que ser crente é rodar e pular dentro da igreja, desculpe a palavra. Não tenho nada contra, eu gosto de um culto pentecostal, mas, infelizmente, nós fizemos errado. A gente colocou um terno nas pessoas, uma gravata, uma roupa, um estereótipo, um modelo, e falamos: agora você é um crente, e esquecemos de tratar as pessoas por dentro. E não é fácil esse trabalho, mas Jesus mandou a gente fazer. Então está ali, o que é? Tem uma iconografia ali, a gente podia chamar assim, em que tem um rapaz segurando uma Bíblia, a terra e a planta. Aquela planta representa o discípulo. Está o texto que eu li, tá? E eu quero esclarecer para vocês, primeiramente, o que não é discipulado. Porque virou moda, todo mundo agora faz um grupo, e tem as células, que as pessoas falam em células. O discipulado, não estou falando de células, estou falando de discipulado. Tá? Também não tenho nada contra as células, mas minha visão, eu procuro trabalhar com o discipulado, porque é aquilo que Jesus mandou fazer. A palavra lá é discipulado, façam discípulos. Então a gente tem que entender primeiro, para a gente não se perder nesse modismo, que agora todo mundo quer fazer discipulado. E o discipulado, ele é uma ferramenta importante para a gente estruturar, amadurecer as pessoas. Vocês vão ver um pouco aqui. O discipulado, ele não é um treinamento. Há muitos líderes tentando fazer do discipulado um treinamento. Vamos treinar pessoas, vamos fazer um curso paradigmático, vamos fabricar discípulos, e não é dessa forma. Não é um treinamento. Jesus não mandou você treinar ninguém. Jesus não mandou a gente gerenciar a vida de ninguém. Discipulado não é a gente gerenciar uma igreja, de gerenciar um grupo. Ele mandou fazer discípulos. Fazer discípulos não é ter o controle total sobre a vida da pessoa. Porque muitas igrejas falham, muitos líderes, eles falham em realizar o discipulado, porque alguns entendem que tem que controlar a pessoa. Eu tenho um controle sobre você, você é meu discípulo, eu sou seu senhor, você é meu servo. Tem alguns lugares que os discípulos de Jesus são chamados de servos, né? Eu sou o seu, você é o meu servo. A gente tem que entender que o discipulado não é isso. O discipulado não é fazer discípulos para nós. Muita gente faz o discípulo para ele. O discípulo não... A pessoa, ela incute no coração, na cabeça dessa pessoa que ela tem que ser discípula do seu discipulador, do seu líder. E não é, a gente tem que fazer discípulo para Jesus. Eu costumo dizer que talvez quando Jesus voltar, alguns pastores vão brigar com Jesus. Vão falar: não, o Senhor não vai levar meus discípulos não, no dia do arrebatamento. São meus. Os discípulos são deles. Por mais que eu possa ganhar alguém, a gente
quem é mais antigão assim na Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal, a gente chamava de filhos na fé, né? Mas, na realidade, nós estamos fazendo discípulos para Jesus. A gente tem que trabalhar para que essas pessoas fiquem parecidas com Jesus e entendam que elas pertencem a Jesus, não a nós. E a gente tem que ter essa ideia como líderes. O discipulado não é subserviência. A gente já falou um pouco, né? Também querer se submeter à pessoa. Tem discipulador que fala, olha, eu fiz umas compras agora, você tem carro, vem me buscar aqui no mercado. Eu estou doente, tal dia eu tenho uma consulta, você é meu discípulo, você tem que me levar no médico. Nós não estamos discipulados porque muitas igrejas têm falhado. Muitos líderes não têm aproveitado essa ferramenta para liderar. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele usou apenas um meio para salvar. Qual foi? Fazer discípulos. Ele chamou 12 discípulos para andar com ele, ele tinha mais 70, e a gente viu o crescimento da igreja através do discipulado. Então, foi a ferramenta que ele usou. Então, a gente não pode, Jesus não fazia dos seus discípulos servos, escravos. Ele chamava essas pessoas de amigos e amigas, amém? Discipulado não é submissão cega. Quem vai ser discipulado não é também obedecer a pessoa cegamente. A gente tem que, quem é discípulo também tem que questionar. Né? Tem muitas pessoas fazendo um discipulado de forma errada. Discipulado não é conveniência. Deixa eu escolher uma pessoa aqui para cuidar porque é conveniente para mim. Essa pessoa, ela fala a minha língua, ela é do meu time. Essa pessoa eu gosto porque ela é do meu grupo social. Essa pessoa tem uma boa condição financeira, então eu vou grudar nela e vou discipulá-la para que eu possa ter algum benefício lá na frente. Então, primeiro, o que não é discipulado? Discipulado não são essas coisas que eu estou apresentando aqui. Discipulado não é ter uma babá quase perfeita, ou mais que perfeita, né? Tem pessoas que se abusam também. Olha, você é meu discípulo, você é meu discipulador, você é minha discipuladora, líder, você tem que cuidar de mim, você tem que ser a minha babá, tem que cuidar, suprir todas as minhas necessidades. Não é isso que Jesus fazia com os seus discípulos. Ele não era uma babá, né? Ele era o discipulador, ele ensinou os seus discípulos a também pescar o peixe, não só dava o peixe, né? Houve momentos que ele multiplicou, sim, ele deu pão e peixe, mas teve momentos que ele mandou Pedro pescar, não mandou Pedro ir lá pescar, jogar a rede. Então tem muita gente estragando a visão de discipulado de Jesus, porque não entende essas coisas. Não é aconselhamento, tem pessoas que elas procuram o seu discipulador apenas para aconselhar acerca das suas questões, das questões da vida, ou o discipulador acha que tem que ficar aconselhando a pessoa. Discipulado não é aconselhamento. Aconselhamento quem dá é o pastor da igreja. Claro que o discipulador pode dar um conselho, mas a função dele não é aconselhar a pessoa, é discipular, é amadurecer ela, é investir na vida dela até que ela se torne como Cristo. E aí fica uma coisa difícil, irmãos, para nós. Tenho trabalhado o livro A Imitação de Cristo, Jonatas Madureira, O Discípulo Radical, de John Stott, não sei se vocês já leram. Não é fácil, irmão, ser igual a Jesus, não é fácil. Mas, João capítulo 13, versículo 15, ele fala, agora que eu vos dei o exemplo, façam a mesma coisa. Paulo diz em Coríntios, sejai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a gente pensa que a gente vai ser igual a Jesus, e nós não vamos ser igual a Jesus. Mas a gente tem que procurar imitar Cristo em tudo o que ele fazia. E será que nós como igreja estamos imitando a Cristo? Eu estou enquadrado nessa também. Será que nós estamos expressando a imagem de Cristo? A igreja brasileira colocou um modelo e as pessoas pensam que são cristãs. Eu tinha uma ideia de arrebatamento. Quem crê no arrebatamento aqui ainda? Eu tinha uma ideia que a igreja, lembra que a gente assistia aqueles filmes na década de 80, de 90? Inferno em chamas, deixados para os que ficaram, deixados para trás. E subia todo mundo, ficava 2, 3 na igreja. Lembra disso? A minha visão mudou. Se a gente não fizer, se nós não fizermos discípulo, vão subir 3, 4 e a maioria vai ficar na igreja. Então eu aprendi, fazendo discipulado, eu aprendi, porque a coisa, vir para a igreja aqui, cantar, ter oportunidade, é muito legal. Agora você encostar em uma pessoa, formar essa pessoa, eu costumo dizer para os meus discipuladores lá, minha equipe, meus líderes, que você só se torna um verdadeiro cristão
quando você faz um discípulo. Se você não tem um discípulo, você ainda não é um cristão verdadeiro. Um grande escritor dizia que se você só se torna um homem maduro, um homem de verdade, quando você se torna pai, escreve um livro e planta uma árvore. É bem difícil essas coisas, né? E trazendo para o nosso campo aqui, para o nosso grupo, para a nossa comunidade cristã, é bíblico isso. Você só se torna verdadeiramente um cristão se você formar um discípulo. Quem tem discípulos aqui? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa fazer discípulo. A gente está fazendo muita coisa, mas discípulo não. A origem bíblica do discípulo, do discipulado, né? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, e a gente também na tradição judaica, a gente vai ver uma palavrinha lá em hebraico chamada Talmid. Talmid ou Talmidim, eles eram os pequenos aprendizes que a comunidade judaica formava para que essa criança, esse rapaz, esse menino um dia se tornasse um mestre da lei, ou até um sacerdote, um sumo sacerdote. E eles passavam por escolas. A primeira escola era como se fosse a escola primária nossa, chamada Beit Sefer. E era onde essa criança, ele tinha que aprender a citar toda a Torá. E se ele passasse no teste, eu creio que o Wagner já até falou isso aqui. Ele que é o professor de hebraico, né? Ele que é o que manja. Eu manjo um pouco mais de grego. Eu assisti as aulas dele aqui e fiquei assustado. Falei, como que eu vou falar alguma coisa lá depois, né? Mas a gente também, né? Quando eu jogava bola, eu não era aquele craque, mas também, né? A gente dá um jeito lá, não passava vergonha, né? Vocês mandam eu depois dele, né, pastor? Tinha que mandar antes, depois a vergonha seria menor. E depois que esses meninos passaram... Mas, pastor, por que tudo isso? Porque eu tenho que explicar para você uma coisa. Nós, como igreja, nós corremos o grande risco de chegar, depois de ter feito tanta coisa, chegar diante de Jesus e ele falar, peraí, eu não mandei você fazer isso. Isso é grave. Fazer discípulos não é fácil, mas também não é difícil. Mas a igreja muitas vezes prefere colocar placebos, né? Vamos fazer algo aí diferente, aí, uma coisa legal, para as pessoas virem para a igreja. Deixa eu falar aqui, graças a Deus. Porque eu tenho a boca pesada, tá, pastor? A gente muitas vezes coloca uma arca da aliança gigante aqui. O pastor não faz isso, o pastor é bíblico. Aí pega esses meninos, quem são líderes aqui? Quem são os irmãos e as irmãs que são líderes? Aí coloca aquele manto de Moisés, um cajado, e coloca eles na porta, soltando fumaça. Isso atrai pessoas. Começa a fazer essas papagaiadas gospel, desculpe a palavra, vai encher, vai lotar, o pastor vai ter que fazer 3, 4, 5 cultos, a igreja já é cheia, já é uma benção. Judaizando a igreja. As pessoas lá no meu bairro, no Itaim Paulista, tem um pastor que ele faz uma campanha e todo mundo tem que andar vestido de saco durante uma semana ou 15 dias. As pessoas andam vestidas de saco, como um João Batista, um Elias, e você vê jovens e mulheres indo comprar coisas na rua, com vestido, né? Lá no Monte de Guaianazes, tem um homem que fez uma arca de Noé, lá ele está vivendo, virou um novo Abraão, um novo Moisés, sei lá. E a família deles andam de mesmo, com roupas, sabe, com sacos e cajados. E aí anda com toda aquela pompa. E aí a gente olha, depois que a gente entende o que Jesus mandou a gente fazer aqui na terra, a gente olha e fala, mas o que esse cara está fazendo? Ele não está fazendo discípulo. Então se a gente colocar um monte de fantasias aqui, um monte de coisa, muita gente vem. Mas são pessoas que são rasas, que não têm profundidade, que não vão entender verdadeiramente o que é a grande comissão. Nós erramos, nossos pais ficavam falando ide, e o discipular ficou para trás. E fazer discípulo. A gente quer fazer muita coisa, eu quero fazer uma faculdade de teologia no Mackenzie. Bom, faça, mas o seu real propósito de Deus te trazer aqui a essa terra é que você reproduza discípulos, você faça pessoas que venham servir ao Senhor, discípulos semelhantes a Jesus. A gente cumpre então a grande comissão, o ide. O ide lá, a gente está com a palavra poreuomai, é um verbo, que é ir, viajar, né? É o verbo, estou com uma visão um pouco longe aqui, é o poreutentes. Né? E o que significa isso? Viajar, ir, se mover, se movimentar, ir até um lugar. A igreja fez isso. Muitos líderes, eu
com 12 anos eu fui para a Assembleia de Deus, vou fazer 47, e os antigos diziam isso, ide, eu não sei se vocês são dessa época, ide, tem que evangelizar. Mas a igreja está redescobrindo que a gente tem que fazer discípulo, não é só ir. Os cultos ao ar livre pararam, os evangelismos de folhetos pararam, chegou a internet e acabou com tudo isso. E aí a gente tem que fazer o quê? Discípulos, a gente tem que encostar nas pessoas. As pessoas estão passando a vida delas, a trajetória delas aqui na terra e não sabem o que é ser um discípulo de Jesus. Porque a gente só ficou indo. Então, Jesus também fala no capítulo lá de Mateus, que nós lemos, ele não fala só em ir, ele fala também em discipular. Olha lá o verbo lá de novo, né? Treinar, né? Discipular, instruir, ser discípulo, fazer discípulo. Olha lá o verbo de novo. Fazer um aprendiz, alguém que vai aprender até se tornar um Jesus aqui na igreja. Você sabia disso, que Jesus chamou a gente para ser Jesus? Aqui na igreja. E agora? Te deu poder, te deu autoridade. A igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela representa o reino de Deus. Então, a gente tem que ser como Jesus. E como que a gente vai ser igual a Jesus? Tem que seguir aquilo que Jesus mandou a igreja fazer. Nós temos que entender melhor isso. A igreja tem, como líderes, nós temos que usar essa ferramenta. Porque o que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é como criar uma criança. E criança dá trabalho ou não? Dá ou não dá criar um filho? Eu aprendi que não dá trabalho criar um filho. Eu fui num encontro de casais e um casal de 50 anos de casado, um casal de pastores. O pastor perguntou para todo mundo, é difícil criar um filho? Todo mundo, oh, misericórdia, eu criei 3, hoje eu sou avô, tenho 5 netos. E o que aconteceu ali? Muita gente falou, é difícil, eu também falei, é difícil criar. E ele pegou o microfone e levou até a esposa dele, uma senhora, uma velhinha, e perguntou, esposa, é difícil criar filhos? Ela disse, não. Todo mundo ficou assustado. E aí ele mostrou os vários tipos de filhos que tem. Você tem que identificar quem é o seu filho. Tem um filho obstinado. O filho obstinado, ele fica te provocando. Quanto mais você se irrita e briga com ele, mais ele gosta. Ele se alimenta da sua raiva. Ele vai fazer de tudo para te irritar, para se alimentar daquilo. Então você tem que saber cuidar do filho obstinado. Tem um filho amoroso. O filho amoroso, se você está numa festa e fala, você já comeu doce demais, você não vai comer bolo lá, só o que eu vou te dar. Ele senta no bolo, do lado do bolo, e fica com aquela cara de choro. Amoroso, pingoso, para todo mundo. As pessoas passam pegando bolo, e aí ele fala, e aí a pessoa pergunta assim, você não quer um pedacinho? Não, a minha mãe não deixa. Aí a pessoa corta um pedaço de bolo e dá para ele. Então ele ganha as pessoas pelo amor. Os filhos sabem manipular a gente, é só você conhecer bem. E tem aquele que, o obstinado, por exemplo, no bolo, ele vai avançar, ele não vai, você vai falar para ele, não pega o bolo, ele vai tomar o bolo, não dá nem aí. Ele vai enfiar a mão no bolo, e quanto mais você brigar e gritar, mais ele vai se alimentar. O amoroso não, ele fica com aquele olho pingado, igual aquele gatinho do Shrek, aquele olho pingadinho, e fica ali, e todo mundo tadinho, e ele vai enchendo o bolso de bala, de doce. Ele usa as pessoas com os olhinhos dele de amor, para manipular o ambiente em volta. E as pessoas que vêm para a igreja também são filhos. A gente tem um programa, uma ferramenta chamada Casa de Paz, para entrar nos lares. A gente faz uma campanha, que ela é a base do discipulado. E essa campanha, a gente não faz ela como aquelas campanhas que nós fazíamos antigamente. Iam 50 pessoas na casa do camarada, o camarada não sabia nem onde estava o Gênesis, o livro. E aí o líder ali daquele grupo dava oportunidade para todo mundo. Mais de 20 pessoas falavam. Um falava do céu, outro do inferno, outro falava sobre o pecado. Alguém entrava lá dentro da cozinha com um copo na mão e saía, eu peguei o capeta, estava na cozinha, está dentro desse copo. Outros saíam correndo com o capeta dentro da garrafa. E a gente discipulava as pessoas assim, com profecia, pulando, né? As pessoas vinham para a igreja atrás do quê? Atrás dessas coisas fantásticas. A Casa de Paz não, você manda de 2 em 2. Lucas 10, Jesus mandou ir de 2 em 2. E aí você vai naquela casa, você vai ministrar o que é a paz. A gente fala na primeira lição. Acho que vocês já, não sei se vocês conhecem a Casa de Paz. A gente faz a primeira lição. Qual é a primeira lição? A bênção da paz. Ensina Marta e Maria. Marta está perturbada com as preocupações da vida. Maria está tranquila. Então, você já incute na cabeça daquela pessoa que você vai começar a discipular, que diante dos problemas da vida ela tem que ficar tranquila. Só que se a gente ensinar ela, né?
fazer as espadinhas de Jesus já lá na campanha, ela vai vir pensando que isso é evangelho aqui. Não estou falando que a gente não tem, que aqui não é uma igreja sensacionista. Vocês creem nos dons espirituais, amém? Então, mas será que é isso a gente vê Jesus fazendo isso lá no Novo Testamento? O apóstolo Paulo fazendo isso com Timóteo? Vai, Timóteo, pula, roda. Não, ele está discipulando. Entendeu? Então a gente está muitas vezes focado nessas exteriorizações, na adoração extravagante, e estamos esquecendo de incutir valores. Hoje eu tenho um discípulo muito bom que cuida do grupo de jovens nosso, mas ele chegou na igreja também dessa forma. Ele, primeiro, tentou me impressionar, e ficou girando, veio falar comigo e ficou. Tal. Eu falei, filho, fique em paz. Aí depois ele veio falar, olha, eu tenho mais de 10 mil livros lá na minha casa. Eu falei, olha, aqui eu não ligo muito para essas coisas. Isso é bom. Mas eu quero ver quando eu colocar uma batata quente na sua mão, para ver se você verdadeiramente é um discípulo. Então a gente tem que começar a criar valores nas pessoas, princípios e não externação. Porque as pessoas não vão compreender. Como que a gente foi falado aqui sobre disciplina na igreja? Como que a gente vai ensinar, disciplinar as pessoas, ensinar com que elas vivam a disciplina de Cristo se a gente não formou elas na base? A gente não ensinou que uma repreensão, uma correção, um não de Deus também é uma forma de ser discipulado. Eu lembro que no livro de Jonathan Lehman ele falou de duas formas de disciplina. A disciplina corretiva, a gente não deu para tratar tudo, e a disciplina discipular. É melhor começar a disciplinar a pessoa com o discipulado, depois, do que mais tarde ter que, muitas vezes, anular uma pessoa, ou tirar uma pessoa de um grupo porque ela estava tendo um comportamento errado. Sem o discipulado, não tem como a gente formar as pessoas que venham viver um evangelho com coerência. Ensinar também. Ele falou sobre, depois que você vai e discipula, Jesus fala sobre o ensino, ensinando-os a guardar. E aí vem a didascalia, didasco no grego, que é admoestar, fazer com que se aprenda, instruir, transmitir conhecimento. Ok? São esses três movimentos importantes que Jesus manda a gente fazer. Não é só ir, é discipular, é incutir valores, é também ensinar a pessoa. A gente vê aqui o que é o discipulado. O discipulado ele é um relacionamento comprometido e pessoal. Eu não vou ficar muito preso aqui. Eu vou falar um pouco sobre isso. O discipulado, um líder discipulador, ele precisa assumir um compromisso pessoal com aquela pessoa, com quem ele está discipulando. As igrejas, em geral, no Brasil, as pessoas vêm, a gente ganha, tira de lá, vem, batiza, coloca na igreja, e a gente fala, agora Espírito Santo, você é o Espírito Santo agora, se vira aí. Só que não é a função do Espírito Santo se relacionar pessoalmente com essa pessoa. Como não? Como não, pastor? O Espírito Santo está na vida da pessoa, ele está se relacionando também. Mas a sua função primordial é da liderança. A liderança tem que encostar nessa pessoa. Está chegando casais na igreja, tem que ter grupos de casais discipuladores que vão ensinar. Chegando jovens, tem que ter jovens maduros dentro da igreja, que vão ensinar aquele jovem que está chegando, mulheres, homens que estão chegando, até crianças que estão chegando, a serem discípulos e discípulas de Jesus. Então, é um relacionamento pessoal. A gente muitas vezes vai discipular quando a tragédia já aconteceu. Eu lembro de um caso de um jovem que ele foi forçado pelos seus primos, pelos seus parentes, a se prostituir, um jovem da igreja. Porque eles iam jogar videogame, passavam a madrugada, mas um parente próximo dele, um primo mais próximo, se tornou homossexual, já mais maduro, um homem já de 30 e poucos anos, se virou, assumiu que era homossexual, e os outros primos e amigos julgavam esse rapaz dizendo que ele, porque ele estava com 18, 19 anos na igreja e ainda não tinha tido uma relação sexual, ele era homossexual também. E aquilo sempre irritava. E uma noite eles contrataram uma moça, uma prostituta, e falaram, prova para nós que você não é homossexual. E ele ali pressionado, esse menino foi e teve a relação sexual. Ele saiu dali triste, arrasado. A primeira coisa que ele fez não foi se desviar e ir para o mundo e acabar com a vida dele. Ele foi procurar o discipulador dele, um dos nossos discipuladores, e contou para ele. Isso evitou que a disciplina chegasse na igreja, e eu não sei se aqui tem, mas eu fazia isso também, colocava a pessoa, disciplinava
Aprendi que não é dessa forma, porque lá no discipulado que você trata o pecado. O discipulador tratou ele, cuidou, viu, percebeu, lembra a disciplina que a gente falou aqui? Que ele tinha produzido frutos de arrependimento e encostou nele. Porque a relação é tão boa, é pessoal, é tão gostosa quando você se relaciona discipularmente com a pessoa, que a pessoa confia em você. E eu costumo dizer, já na nossa igreja, eu costumo dizer, olha, qualquer problema que houver, primeiro é você e o seu discipulador. O discipulador vai chegar no discípulo e vai falar, olha, esse problema é um problema que o pastor também precisa tratar. Posso conversar com o pastor? Então você entende que tem um tratamento antes de chegar no pastor, alivia o fardo do pastor. Eu lembro que o nosso querido irmão, o apóstolo Nivaldo, em um curso de discipulado, ele falou uma coisa que me impactou. Ele falou, não tem como ter uma igreja sadia sem o discipulado. Porque a carga fica toda. Fizemos pesquisas na universidade e um pastor não consegue dirigir uma igreja com mais de 100 pessoas. Eu acho que 10 pessoas já é demais para nós. A gente não consegue cuidar nem de nós mesmos, na verdade. Então, imagine um monte de pessoas aqui, só o pastor cuidando. Isso vai cansar o pastor, vai estressar. O pastor é garotão, ainda está com 19 anos de idade, aguenta muita pressão, né? Mas vai chegar um tempo que ele não vai aguentar. E senão, agora, quando você divide em pequenos grupos, você consegue tratar. E depois que o líder tratou, o discipulador tratou, ele conversou, vamos conversar com o pastor sobre isso. O rapaz aceitou. E a gente conversou, demos uma volta, conversamos e percebi que ele, filho, o primeiro fruto foi de arrependimento. Você está envergonhado, amém. Fique em paz. Vamos colocar ele em condição de servir ao Senhor de novo e está servindo ao Senhor. A igreja não ficou sabendo. Nós não colocamos ele lá na frente, envergonhamos ele. Quantas pessoas já saíram da igreja porque a gente fazia isso? Entendeu? Então o discipulado você trata também a disciplina da pessoa antes de chegar aqui. Você apaga o incêndio lá, antes que ele se alastre pela igreja. Ok? Então eu voltei aqui, né? Estar pessoalmente, né, com a pessoa. O discipulado é o quê? A dinâmica qual é do discipulado? Um discípulo mais maduro, ele vai ajudar outros discípulos de Jesus a se aproximarem de Cristo, e assim eles vão reproduzir esse efeito. Então aquele irmão mais maduro, quando ficou sabendo, ele encostou no rapaz, tratou o rapaz ficou envergonhado. E se nós não tivéssemos discipulado, esse menino não estaria hoje na igreja. Nós plantamos algo no coração da nossa mocidade, dizendo que os jovens de 30 anos para baixo não viam milagres. Não experimentaram os milagres que nós experimentamos no passado. Minha esposa está ali, ó. O carro esmagou a cabeça dela lá na Bahia. Ela morreu, foi para o inferno, ficou 4 ou 5 horas no inferno. Ela viu o inferno, está ali. Você olha o rosto dela, não parece. Eu mostrar uma foto aqui, o rosto dela foi para trás. O carro estraçalhou. Costuraram ela apenas para enterrar. E nós plantamos isso no coração desses jovens, e o jovem estava lá. Esse mesmo jovem, depois de passar por esse problema, deu um câncer. E ele lembrou do que nós falamos no discipulado. Ele colocou a mão na barriga dele, no estômago, e ele mesmo, orando, o câncer foi curado. Então mas se você não tem discipulado, as pessoas vão atrás das papagaiadas que a gente vê na televisão. Vem aqui que o meu Deus funciona. Compra esse azeite ungido aqui. Esse rapaz com mais fé ainda, ele orou de luxo, um acompanhante de luxo. Então Jesus percebeu aquilo, ele parou e falou, se vocês não me amar mais do que o pai, a mãe, do que o esposo, qualquer outra pessoa, até acima de vocês mesmos, vocês não podem ser meu discípulo. Para hoje a caminhada. E aí, então ele falou de um certo tipo de amor. Está no livro de Jonathan Madureira, né? Jonas Madureira. É o custo do discipulado. Jesus, ele usa esse texto. E ele também fala para a multidão, olha, tem também outra coisa que eu quero, um certo tipo de sacrifício. Se você não carregar a sua cruz, tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Outra exigência, um certo tipo de sacrifício, um certo tipo de amor, um certo tipo de sacrifício. E por fim, se você não renunciar, né, um certo tipo de renúncia, tudo que tem, você não pode ser meu discípulo. Então aqui, Jesus ele fala sobre essa demanda de compromisso, de um alto compromisso. Jesus quer um amor em alto nível e só uma igreja discipuladora. Só líderes que sabem trabalhar com esse discipulado de Jesus vão conseguir fazer com que pessoas amem a Jesus em alto nível, tenham uma vida sacrificial para Deus em alto nível e também renunciem às coisas que vão desagradar a Deus e o seu próprio ego em alto nível. Vou passar rápido aqui.
Tá? A única pessoa que pode fazer um discipulado verdadeiro é um verdadeiro seguidor, como eu já falei, alguém que é discípulo. Não tem como. Eu, antes do discipulado, eu levava as pessoas mais para o lado teológico. E eu criei um monte de monstrinhos teológicos dentro da igreja. Ficavam disputando teologia. Eu sou mais, meu ministério é mais do conhecimento, do ensino. E minha esposa, ela também estuda teologia, mas ela é mais espiritual. Nossa igreja acabava o culto e as pessoas vinham consultá-la, e era aquela fila terrível. Né? E aí a gente equilibrou isso. Ela tem uma boca terrível, né? Ela fala um negócio, no outro dia acontece. Certa feita, um irmão estava passando uma crise financeira, ela falou, olha, você vai, amanhã Deus vai colocar o dinheiro na sua mão. Ele foi no Brás e achou um bolo de nota de 100. Quem quer? Eu também quero. Na minha vida ela só profetiza correção. Se conserta. Eu preciso me consertar cada dia, né? A gente precisa melhorar. Mas a gente teve que equilibrar isso, porque a gente percebeu que tinha pessoas que eram pneumatológicas, que seguiam, eram discípulas dela. E quando a gente dava muita ênfase ao Espírito, tinha gente que ficou igual ela. E depois, quando a gente ia provar o caráter, elas diziam, não, Deus falou comigo, mas e a Bíblia? A voz interna de Deus fala conosco, mas está submissa à Bíblia. E outros eram só intelecto, achando que lendo muito livro, eles já eram entendidos. E aí a gente mudou um pouco a visão. Então, se a gente não doar a nossa vida, se a gente não encostar na pessoa para ensinar o verdadeiro Jesus, não tem como. Tá? A gente vai levar as pessoas para esses tipos de movimentos. Eu quero dar uma corridinha aqui, talvez a gente fale um pouco mais na semana que vem. Olha, o interessante, segundo parágrafo, ali, o discipulador ajuda outras pessoas a se aproximarem mais de Jesus. Quem é o alvo? Não sou eu, é Jesus. Então a gente tem que trazer as pessoas não para ficarem cobiçando o púlpito, não para ficar cobiçando o microfone para cantar, mas para que essas pessoas venham focar em Cristo Jesus. O alvo é ser igual a Jesus, não é fácil. A gente vem muitas vezes para a igreja com a cara de santinho, né? Olha aquela maravilha, mas em casa. E o discipulado começa em casa. A gente tem que melhorar para poder refletir isso dentro do nosso lar, no nosso casamento. Então é importante que a gente leve as pessoas para se aproximar de Deus. Tem umas igrejas muito grandes no meu bairro que elas chamam grandes pregadores. A igreja enche, mas está formando discípulo. Está fazendo movimento. Toda semana tem que ter uma novidade, que senão a igreja não enche. É isso que Jesus mandou fazer? Já viu Jesus mandando Elias voltar do céu? Elias, vem pregar no meu culto aqui para o pessoal ver cair fogo. Vamos ressuscitar João Batista. Então, João Batista vai ter um culto lá e colocava a placa dele lá. Jesus não fez isso, ele fez discípulos. A gente já falou um pouco dessa aproximação. Uma coisa que é interessante aqui, isso é importante para nós. Se você não formar discípulos, a igreja ela vai morrer na segunda geração. Isso é importante. Então, eu não sei se vai ser, como que vai ser, se amanhã ou depois essa visão vai ser implantada aqui, ou se já está sendo implantada, mas eu vim falar, não vim aqui mostrar ou querer obrigar ou sugerir para o pastor que abra discipulados aqui, mas eu quero mostrar para vocês como líderes que é importante fazer discípulo. Além de você formar a pessoa e levar ela para o caminho certo, para entender melhor as questões do reino dos céus, você também está reproduzindo. E se você não formar discípulos, olha o que acontece. Paulo ele chega em Timóteo, em 2 Timóteo 2,2, e ele diz, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas pessoas, de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar. Ou seja, Paulo é a primeira geração de discípulo. E ele foi e discipulou Timóteo. O que eu ensinei para você, passa para outra pessoa. E aí você vai procurar essa outra pessoa, a terceira geração, que vai procurar. Se você não fizer discípulo, a igreja pode morrer na segunda geração. Nós costumamos dizer, não deu tempo aqui, eu costumo colocar um vídeo, mas Moisés discipulou Josué. Tudo que Moisés fazia, Deus mandou, traz ele, levava no monte, na porta da tenda, eles tinham um livro que eles compartilhavam, tinha tudo isso. Moisés morreu, Josué continuou.
A geração deu continuidade. Mas quando Josué morre, o que acontece com a congregação de Israel? Ela cai num período cíclico. 300 anos de pecado. Pecado, Deus levantava, o povo clama. Pecado, Deus levantava os inimigos, o povo clamava, Deus levantava libertadores. E ficou assim, girando, girando. Porque ele não fez, morreu. O projeto de Moisés morreu com Josué. Não teve ninguém. Quem você lembra aí que depois substituiu Josué? Não tem ninguém. Boa, João. Entenderam o perigo? A minha igreja, onde eu comecei, a primeira geração formou a igreja, tem 70 anos a igreja, quase 80 anos já. E a minha geração veio, muitos saíram, e os nossos filhos saíram também. Você chega hoje na igreja, um culto de domingo, tem 5, 6 pessoas. Não souberam fazer discípulos. Entendeu? Então, se eu não reproduzir, a geração pode morrer. Ó, Paulo, Timóteo, homens fiéis, a terceira geração e outros. Se uma igreja não fizer discípulos, ela morrerá na segunda geração. As pessoas vão... Tem vocês aqui, os mais velhos, tem os jovens, e se não continuar, acabou. Chega um tempo que essa igreja, a história dela pode acabar. Então, isso é um grande problema que a gente tem que, como líderes, a gente tem que fazer o discípulo, né? Então, a mecânica do discipulado. Como que eu faço um discipulado? Eu tenho que ganhar a pessoa primeiro. Vou ganhar essa pessoa. Está caminhando comigo, está vindo para a igreja, tem várias ferramentas. Qual é a próxima parte? Consolidar. Consolidar. Eu vou ensinar as doutrinas bíblicas, pegar aquela ali, aquele, eu não sei se vocês usam, mas a gente usa da CPAD, discipulando um. Ensinar para a pessoa quem é Deus. Antes de você rodar e pular na igreja e profetizar e achar que é o maior pregador de todos os tempos, você vai aprender primeiro quem é Deus. Na igreja do meu amigo, chegou uma banda muito boa lá, os caras tocavam guitarra nas costas, faziam e aconteciam. E chegaram para ele e falaram, nós queremos ficar nesse ministério. E ele falou, vai para o discipulado. Lá, para você tocar na igreja dele, é 1 ano você aprendendo. A gente muitas vezes chega a pessoa tocando a guitarra nas costas, a gente já põe né? Não, toca muito, não posso perder não, deixa eu dar uma oportunidade. E esse grupo não quis ficar, passaram 3 semanas, falaram, não, a gente vai ficar nesse negócio, não foram embora. Mas chegou um guitarrista muito bom, o rapaz se submeteu, passou 1 ano lá, você vai ter que aprender primeiro. Você vai ter que conhecer primeiro. E aí esse rapaz, hoje ele está tocando, depois de 1 ano. Foi primeiro para o discipulado de músicos lá, aprendeu os princípios, aprendeu a ser obediente, princípio de obediência e muitas outras coisas. Então, eles partiram para um terceiro plano, que é esse de baixo aqui, que é o discipulado. O ganhar, você vai evangelizar, você ganha. O segundo, você vai ensinar as doutrinas, a pessoa foi batizada, você vai ensinar quem é Deus, o dízimo, a igreja. Depois você vai discipular ela. O que é discipular? É você caminhar junto, você vai levar ela na tua casa para comer com você, levar ela no teu carro, no trânsito, para ver como que você dirige. Que a pessoa vai aprender olhando para nós. Não vai ser mais uma teoria. Você vai levar essa pessoa para caminhar com você, uma festa na sua família, você vai levar ela para o seu convívio. Essa pessoa vai aprender, de repente ela tem uma casa que é destruída, uma família que é terrível. E aí é você mostrando a sua família para ela, você mostrando o que Deus fez, ela vai aprender observando, porque a gente aprende também observando. E depois você envia essa pessoa. Quando chegar uma pessoa nova, ela está madura, formada, caminhando junto com você, fazendo o que você faz na igreja, vai chegar alguém de novo, aí você vai falar, olha, está vendo aquela pessoa lá que está chegando? Agora, ou eu ganhei, eu chamei, ela veio, eu quero que você agora cuide dela. Aí essa pessoa amadurece. Então a igreja não fica focada no púlpito, ela fica focada em estruturar essas pessoas, em ganhar, né, e discipular essas pessoas. Bom, já é 9 aí, passei 4 minutos, tá? Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, rapidinho. Acho que já deu, né? É, para cá. Também não foi, já acabou. Parou aqui. Mas aí a gente volta para falar um pouco mais na prática, tá bom? Perdão o atraso, gente. Nós entramos na Dutra, foi um salseiro terrível. Mas eu sei que vocês me amam. Eu espero ter contribuído com vocês aqui em relação ao discipulado, a fazer discípulo. Não esse modismo que a gente tem observado aí, que as pessoas querem multiplicar e fazer com que a igreja fique cheia. Mas o discipulado como uma ferramenta de liderança, ela é importante para você estruturar pessoas, fazer novos líderes, pessoas que venham entender verdadeiramente o que é evangelho. Porque a liderança, principalmente os pastores, têm sofrido muito. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, a gente acolhe, a gente cuida,
Se a pessoa não entendeu o que é evangelho, acaba saindo da igreja, atacando o pastor, ferindo o pastor, não é verdade? E essa pessoa não foi tratada. Então ela é uma ferramenta importante. Tá? E eu creio que talvez seja a única ferramenta que Jesus nos deu para ganhar pessoas, para estruturar pessoas, para que elas possam servir melhor o Senhor no reino dos céus. Amém? Posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, de reflexão da Tua palavra. Esse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos reservou para aprender um pouco mais sobre, Senhor, esta ferramenta que é o discipulado. Ó Deus, sabemos que é muito mais fácil, Senhor, batizarmos as pessoas, colocarmos elas sentadas em um banco, darmos, Deus, um nome ou um cargo de diácono, de diaconisa, de missionário. Ó Deus, sabemos que é muito fácil fazer isso. Mas o discipulado, Senhor Deus, ele requer trabalho, ele requer dedicação, investimento. Pai, que possamos, Senhor Deus, como líderes, formar discípulos, discípulas, que possamos, Senhor, tratar, acolher estas pessoas que estão chegando na igreja, e que possamos formá-las, que possamos, Senhor Deus, um dia olhar para as pessoas que o Senhor trará a esta igreja, e falar que valeu a pena, Senhor Deus, ter investido na vida dessas pessoas, porque agora elas estão maduras, estão produzindo, estão reproduzindo também. Deus, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, a cada líder, o pastor desta igreja, para que eles venham, Senhor Deus, Pai, crescer nesse propósito, e que o Seu nome venha ser glorificado nesta igreja, e que o Senhor possa trazer muitos discípulos, para que esta casa, Senhor, venha glorificar o Teu nome, e ela venha expressar o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos. Já vamos encerrar já. Próxima sexta-feira, o pastor Maxwell já confirmou, estará aqui trazendo mais uma aula prática, né, para a gente poder aí também trabalhar esse tema, continuar trabalhando nesse tema. E é um tema muito importante para os nossos dias, né? Eu estou lendo um livro muito interessante do Sheldon, em Seus Passos, o que Jesus faria, e ver o que a igreja pode causar na onde ela está inserida, só pensando o que Jesus faria em meus passos, o que Jesus faria antes de tomar qualquer atitude nas nossas vidas, a mudança que elas podem causar nas pessoas, na região, na cidade, no mundo, é grande apenas com esse pensamento. O que Jesus faria se fosse eu? O que Jesus faria? E esse é, né, a base do discipulado, né? Para mim discipular e para mim poder imitar Cristo e saber o que Jesus faria, eu preciso conhecer.